mas o objetivo fundamental da reforma da Previdência, assim como outras medidas de economia, de redução de despesas públicas, o objetivo é centralmente gerar recursos financeiros ainda maiores para pagamento da dívida pública interna, para repassar dinheiro do Estado para o sistema financeiro, para os bancos. O que fundamentalmente nós temos por trás da reforma? Em primeiro lugar, adiar as aposentadorias. Quer dizer, fazer com que se crie regras tais que posterguem ao máximo o acesso às aposentadorias. Evidentemente, com isso, reduzindo as despesas, porque se você vai retardar o acesso das pessoas à aposentação, reduz a despesa previdenciária. O segundo objetivo central é diminuir o valor dos direitos, diminuir o valor da aposentadoria, o valor final que será pago, mesmo que a pessoa tenha postergado as condições de acesso, portanto, tenha acesso mais restritivo ao benefício, ainda assim, ao alcançá-lo, ela terá uma redução dos seus valores em relação à situação atual. Em terceiro lugar, restringir esse direito à aposentadoria, abrindo espaço à iniciativa privada no setor. Como é que nós achamos que é preciso trabalhar para combater a reforma da Previdência? Em primeiro lugar, demonstrando, como vamos tentar fazer, demonstrando que interesses estão em jogo. Quer dizer, os interesses, sobretudo, do sistema financeiro, seja por conta de reduzir despesa pública para assegurar o pagamento da dívida pública, vamos falar sobre ela logo em seguida, seja porque o sistema financeiro vai receber boa parte da massa de pessoas com capacidade contributiva que deixará de pagar a previdência pública e passará a pagar uma previdência complementar via sistema financeiro. Então, sobre esses dois aspectos, nós precisamos demonstrar esses interesses. Em segundo lugar, desmontar a farsa do déficit. Vocês assistem todo dia, seja no Jornal Nacional, nos demais jornais, porque toda a mídia nacional está comprometida com essa ideia, seja no Jornal Nacional, seja no Jornal da Band, Record, etc., que a Previdência Social está quebrada e que, se não for feita uma reforma imediatamente, ela não conseguirá se sustentar em 20 ou 30 anos. Então, é preciso que a gente tenha claro qual é a situação financeira da Previdência e da Seguridade Social, que é um setor mais amplo no qual ela se insere, segundo a Constituição de 88, para que nós possamos, com isso, demonstrar que não é verdade. A Previdência não é deficitária e a Seguridade Social, muito menos, é superavitária, a Seguridade, desde 1988, anos a fio. E, em terceiro lugar, destacar os aspectos sociais que a reforma da Previdência, se aprovada, envolverão. Que setores sociais serão mais prejudicados com essa proposta, como nós vamos tentar demonstrar também um pouco mais à frente. Toda a discussão que nós estamos ouvindo, né, de que vai quebrar, se a Previdência quebrar, vamos ter uma explosão no orçamento público, as contas públicas não suportarão e etc., todo esse debate se refere a 18% do orçamento público. Ou seja, a Previdência Pública Brasileira utiliza 18% do orçamento da União. Os restantes 82% o governo não fala. Não diz para que áreas estão indo, que problemas eventualmente enfrenta, apenas diz que 18%, se der problema, vai quebrar todo o orçamento público, vai quebrar os 100%. Nós dizemos, olha, se 18% é muito menos do que 82%, nós deveríamos olhar também para o outro lado dessa pizza e tentar entender exatamente o que é que está ocorrendo com o outro lado, porque é inaceitável que só aqueles 18% possam gerar um déficit de tal magnitude que comprometa os outros 82%. Então, é preciso conhecer o outro lado para a gente saber exatamente em que campo nós estamos jogando. Esses dados aqui são da Auditoria Cidadã da Dívida e se refere ao orçamento da União Federal nos últimos 3 anos. Então, vejam aqui, anos de 2013 a 2015, né? A série de 2016 não está aí ainda. A Previdência é o preto aqui embaixo. Ela comprometia 24% do orçamento da União em 2013, passou a comprometer 21,8% e comprometia em 2015 18,5%. Ora, mas então está caindo a despesa previdenciária? Sim, a despesa previdenciária da União vem caindo ano após ano, ao contrário do que eles afirmam.
de que é explosiva, de que não dá certo porque cada vez gasta mais, a despesa é absurda. Não, ela vem caindo. Vem caindo a despesa com a educação. Veja que nós estamos falando aqui praticamente só de governo Dilma, né? Pegando um pedacinho ali do final já da mudança, né? Portanto, não tem nada a ver aqui com uma discussão ideológica em torno de um ou outro partido político no poder. Todos fazem a mesma coisa. Tudo que o governo federal reduziu de despesa social entre 2014 e 2015, reduziu de despesas com a saúde, com a educação e com a previdência, ele jogou para pagar a dívida pública. Ele tirou da área social para pagar a dívida pública brasileira. Há décadas, não é de hoje, não é do ano passado, nem de 3, 4 anos atrás, décadas a fio, sempre que o orçamento da União é elaborado, quase metade dele é reservado para pagamento de juros e amortização da dívida pública. Ano após ano, décadas após décadas, sem que ninguém questione se essa dívida existe mesmo, que contratos são esses, se nós não temos aqui um componente de corrupção, assim como temos em outras áreas estatais, e se esses contratos de fato foram celebrados, e se essa dívida de fato existe, tal qual ela está colocada no orçamento da União. A Seguridade Social tem um variado leque de fontes de receita, que servem para pagar os benefícios da Seguridade Social. Os benefícios da área da saúde, portanto, para dar saúde pública ao universo da população brasileira, os benefícios da área assistencial para aqueles que têm necessidade, ou que não têm capacidade laborativa, ou que não têm condições físicas de trabalhar, e para a área previdenciária, para aqueles que contribuem para ter um benefício no momento da perda da capacidade laborativa. Isso é a Seguridade Social, esse conceito e essas fontes de financiamento estão todas na Constituição de 1988. Então, não é correto pegar nenhuma das áreas isoladamente para dizer que ela tem déficit. O que faz o governo com a Previdência, que é um pilar da Seguridade? Ele diz, a Previdência, uma das fontes de financiamento é a folha de salário, contribuição de patrão e empregado. E quando a Previdência paga as aposentadorias, ela então é deficitária. O que arrecada com a folha de salário, que é apenas uma das fontes de financiamento da Seguridade Social, o que arrecada com a folha de salário não é suficiente para pagar a totalidade de benefícios previdenciários. Ele utiliza uma fonte de receita só da Seguridade, mas coloca na despesa previdenciária não só o pagamento de aposentadorias e pensões de quem vive diretamente do trabalho, ele coloca também os benefícios de natureza assistencial como sendo despesa previdenciária, como, por exemplo, os benefícios da Lei Orgânica da Assistência Social, os benefícios dos trabalhadores em regime de economia familiar, que não têm capacidade contributiva, trabalhadores do campo, pescadores artesanais, etc. O financiamento desses benefícios de natureza assistencial deveriam vir do orçamento da Seguridade Social, mas o governo manobra contabilmente, não esse governo, todos os governos manobram contabilmente, colocam uma só receita e somam 3 ou 4 despesas, para chegar à conclusão de que dá déficit. O fato de nós termos mais idosos e cada vez menos jovens significa quebrar a Previdência daqui a 20 ou 30 anos? Não, não significa. Por quê, gente? Porque nós temos no Brasil um outro problema que é muito mais grave do que isso. Apenas 52% da população economicamente ativa, vocês já são população economicamente ativa, né? Boa parte de vocês, pelo menos, já estão em idade de trabalhar. Estão estudando, mas já poderiam estar trabalhando. Pelo menos boa parte de vocês já atingiu a idade suficiente para isso. População economicamente ativa, então, é aquela, a PEA, é aquela população em condições de trabalhar. Dessa população, apenas 52% tem carteira de trabalho no Brasil. Apenas 52% tem proteção do Estado, proteção previdenciária. 48% do povo que trabalha no Brasil não tem carteira assinada. Ora, se eu falei anteriormente que a Previdência depende de uma relação de ativos e aposentados, não é isso? Para ser equilibrada,
e eu sei que metade da força de trabalho que poderia estar contribuindo não contribui porque não tem carteira assinada, então o primeiro movimento que eu tenho que fazer, eu, Estado, é uma política econômica que formalize as relações de trabalho. DRU, Desvinculação de Receitas da União, é uma lei que autoriza o governo federal a desvincular da Seguridade Social, mas também da educação, parte da receita vinculada. Tirar da receita da Seguridade Social e trazer para o orçamento geral. Desviar da receita da Seguridade Social e trazer para o orçamento geral. E nós vimos que, ultimamente, tem sido desviado para pagar a dívida pública. Vejam o que ela foi responsável. Só de 2010, entre 2010 e 2014, portanto, durante 5 anos, só a DRU retirou da Seguridade Social 230 bilhões de reais. 5 anos apenas. E a DRU existe desde 98. Só ali ela retirou 230 bilhões e só a DRU, que é só uma forma de desviar dinheiro da Seguridade Social. Em 2015, só a renúncia fiscal de fontes da Previdência representou 74% do déficit. Ou seja, se nós tivermos o tal déficit lá de 85 bi, que eles dizem que a Previdência teve em 2015, 74% desses 85 foi evasão fiscal. Quer dizer, o governo federal criou incentivo às empresas que automaticamente gerou redução da receita previdenciária e, portanto, patrocinou aquele tal déficit de 85 bilhões que ele, governo, alega que existiu, patrocinado por ele próprio. De 2011 a 2015, novamente estamos falando aqui de 5 anos, só essa ineficácia da cobrança, são duas coisas aqui, né? Evasão fiscal é um incentivo que você cria e, portanto, não cobra um tributo por um incentivo previsto em lei, e ineficácia da cobrança de tributo é o tributo que é devido, que foi fiscalizado e que a União Federal tem que processar o devedor, tem que cobrar na Justiça Federal através de inscrição na chamada dívida ativa da União. Só esse setor, de 2011 a 2015, a incompetência em cobrar essas dívidas representou uma perda na Seguridade Social de outros 350 bilhões de reais. Mas vamos passar agora para o último pilar aqui do debate, que é a lesão aos direitos sociais que essa reforma traz consigo, que atinge, então, mais diretamente o interesse de cada um de nós e, sobretudo, de vocês, porque quanto mais jovem, maior é o inferno lá na frente. Ampliação da exigência de idade mínima. A primeira alteração proposta pelo governo federal é exigir daqui para frente uma idade mínima para aposentadoria. Ninguém mais se aposentará com menos de 65 anos de idade. Ao dizer isso, o governo apresentou, o Temer, no primeiro dia, eu lembro que ele apresentou esses dados, dizendo, olha, na Finlândia é 67 anos, Finlândia, Israel e Noruega, 66 anos na Irlanda, nos Estados Unidos e na Itália. Mas por que no Brasil não pode ser 65? Porque a expectativa de vida lá é mais do que 80, e aqui não é de 80. Quando você estabelece 65 anos como idade mínima na aposentadoria, você tem que olhar para qual é a expectativa de vida das pessoas, para saber se elas atingirão 65 anos para se aposentar ou morrerão antes. A exigência de idade mínima vai fazer com que boa parte da população brasileira não tenha acesso aos benefícios. Além disso, passa a exigir um mínimo de 25 anos de contribuição. Hoje, para você se aposentar, tem que ter 60 de idade e o mínimo de 15 de contribuição. Por que a quantidade de contribuição é baixa? Porque no Brasil existe um fenômeno da informalidade que vai atacar vocês ao longo da vida de vocês. A média de contribuição no Brasil é cerca de 8 meses a cada ano. Ou seja, pelo menos 25% do ano o brasileiro passa sem contribuir. Por isso, se eu exigir muito tempo de contribuição, eu estou impedindo o acesso à aposentadoria. Hoje, que a exigência é de 15 anos de contribuição, 63% dos brasileiros se aposentam por idade, aos 60 anos, com 15 de contribuição. Por quê? Porque não conseguiram provar os 35 anos para ter aposentadoria por tempo de contribuição. Então, migraram para outra modalidade, que é a aposentadoria por idade,
com o mínimo de 15 anos de contribuição. Se o governo muda isso para 25 de contribuição, como ele está mudando, ele está dizendo a essas pessoas, você não atingirá condições de aposentadoria, nem mesmo chegando aos 65 anos, porque você não terá 25 de contribuição para comprovar. Você terá 15, 16, 17. Bom, então ele vai ter que trabalhar mais. Sim, ele vai ter que trabalhar até 66, 67, 68, 74, 75 para tentar comprovar os 25 de contribuição. Aqui é um comparativo sobre data de ingresso se tiver 49 anos de contribuição. Vocês têm ouvido falar por aí, e nós vamos ver um pouquinho mais à frente, que se o trabalhador tiver 49 anos de contribuição, imaginem, 49 anos de contribuição, não é de serviço, é de contribuição, é começar a pagar e pagar sem interromper durante 49 anos. Se eu pagar 49 anos, entrando aos 16, ingressando 16 no mercado de trabalho, é nessa hipótese que eu vou conseguir sair com 65. 49 anos de contribuição, quando a média nacional não atinge 15. Lembrando que mesmo esses 65 anos não são fixos. A cada período em que a longevidade do brasileiro aumentar um ano, vai aumentar também a exigência de 65. Como vocês pretendem viver muito tempo, talvez mais 40, 50 anos, 60 anos, até lá, se a longevidade do brasileiro tiver aumentado 5 anos, esqueçam que é 65 a exigência de idade, ela será 70, porque ela vai acompanhar, ela vai junto com o IBGE, acompanhando as taxas de crescimento. Sempre que ela gerar um ano inteiro, o 65 vai virar 66, 67, 68, 9, 70, 71, e vocês vão estar correndo atrás do rabo do cachorro, mas não vão conseguir pegar. Uniformidade de tratamento entre homens e mulheres. A emenda constitucional iguala os direitos previdenciários de homens e mulheres, sob o argumento de que a mulher vive em média 4 e pouco, 5 anos a mais do que os homens, e que, por conta disso, então, não se justificaria um tratamento previdenciário mais favorável às mulheres, que permite hoje a Constituição que elas antecipem em 5 anos a sua aposentadoria em relação aos homens. Ao dizer isso, o governo federal está dizendo que a sociedade brasileira já atingiu um tal grau de maturidade que os homens já exercem o trabalho doméstico tal qual as mulheres e recebem salário tal qual as mulheres. Portanto, chegamos a um nível de igualdade tal que permite um tratamento previdenciário igual. Bom, entre jovens é verdade, né? A tendência entre os jovens é crescer essa divisão do trabalho, é verdade. Mas não é verdade que na sociedade brasileira como um todo isso seja a praxe, não é. Na minha faixa etária, por exemplo, é exatamente o inverso. Raramente o sujeito bota a mão em qualquer coisa que seja da casa, né? Geralmente ele chega em casa, liga a televisão, abre uma cervejinha e manda fazer a comida. Ou não é assim que funciona na maior parte dos lares, não é? E para além disso, para além de um tratamento ainda diferenciado entre homens e mulheres, a massa salarial brasileira, ou o mercado de trabalho brasileiro, ainda discrimina a mulher em relação ao homem. A mulher recebe, em média, 66% do que recebe o homem. Portanto, recebe menos do que o homem e trabalha mais do que o homem durante a semana de trabalho. O que nos interessa está aqui, ó. A mulher tem uma jornada de trabalho de cerca de 18 horas semanais a mais do que os homens, e essa jornada é maior quanto mais filhos existem. Então, se tem um segundo, um terceiro filho, aumenta a jornada de trabalho maior das mulheres em relação ao homem, e recebem entre 66% e 88% do salário dos homens, recebe menos do que os homens. E essa diferença é maior quanto maior a escolaridade. Curiosamente, né? Eu era dos que pensavam que crescendo a escolaridade diminuía a diferença de salário entre homens e mulheres, e que quanto menor a escolaridade, mais distante fosse a diferença entre homens e mulheres. Não é. Talvez porque a gente tenha o piso do salário mínimo no Brasil, né? Que acaba igualando muito no piso homens e mulheres. E para cima, à medida que o empregador pode discriminar,
ele vai discriminando cada vez mais as mulheres em favor dos homens. Desvinculação do salário mínimo, essa é outra parte da emenda constitucional. Hoje a Previdência não pode pagar menos do que um salário mínimo de benefício. E sempre que o governo, então, adota uma política de incremento do salário mínimo, isso automaticamente gera aumento da aposentadoria das pessoas que recebem um salário mínimo, porque nós temos um piso estabelecido na Constituição. Essa emenda constitucional acaba com o piso, o que vai significar daqui para frente que o salário mínimo vai aumentar numa determinada proporção, provavelmente mais do que a inflação, pelo menos espera-se, para que a gente atinja níveis de civilidade, mas o benefício previdenciário não acompanhará mais o salário mínimo. Aí mais uma mentira contada pelo presidente da República semana passada. Se vocês assistiram ele falar na televisão, ele disse que quem está falando contra a emenda não é daqueles 63% que recebem um salário mínimo. Aqueles 63% dos aposentados que recebem um salário mínimo não estão falando porque eles não têm prejuízo. Quem está falando somos nós, que recebemos mais do que um salário mínimo. Eles terão prejuízo, gente. Porque se não tem mais piso, não terá mais um salário mínimo no ano que vem. Todas as pessoas que recebem um salário mínimo e que todo ano tinham esse ganho, esse incremento real no valor de suas aposentadorias, porque o salário mínimo vinha sendo aumentado acima da inflação, não terão mais esse benefício. Então, eles serão os principais prejudicados, não os menos prejudicados. Porque para quem ganha 900, ter mais 40, 50 reais significa muito, muito mais do que quem ganha 5 mil reais ter 100 reais de aumento no salário. Para ele é fundamental, talvez seja uma condição de sobrevivência, que ele vai perder com a desvinculação da Previdência do salário mínimo. Os benefícios de natureza assistencial, que também são de um salário mínimo, passam a ser de meio salário mínimo. Segundo o governo Temer, R$ 990 é dinheiro demais para pagar aqueles que não têm capacidade de trabalhar. 400 e pouco é suficiente para que ele viva bem. Pensões. Hoje, um casal em que os dois trabalhem, por exemplo, eu, servidor público, minha esposa, trabalhadora do setor privado. Aquele que venha a falecer antes, deixa uma pensão para aquele que permaneceu vivo, mesmo que essa pessoa seja aposentada, porque ela contribuiu não só para gerar a sua própria aposentadoria, mas também para deixar uma pensão ao cônjuge. Então, hoje é perfeitamente possível que você seja aposentado e receba também o valor da pensão do seu cônjuge, né? Até, no caso dos servidores públicos, até o limite de 70% dessa segunda renda. Com a emenda constitucional, não pode mais acumular aposentadoria com pensão ou duas pensões. Existem pessoas que se casaram 2 vezes e, portanto, têm 2 pensões porque os 2 maridos ou as 2 esposas faleceram. Não poderá mais acumular pensões, terá que optar por uma ou outra. Se tiver aposentadoria com pensão, terá que optar pela aposentadoria ou pela pensão, e assim por diante. Se proíbe daqui para frente a percepção cumulativa, ainda que essas pessoas hajam contribuído para isso. Porque na sua contribuição previdenciária, você está financiando não só a aposentadoria, você está financiando também a pensão. Aquele cálculo que se faz lá para definir qual é a sua contribuição, é também para financiar a pensão. Também isso acaba com a emenda constitucional. A aposentadoria por invalidez é atingida pela proposta de emenda. Em primeiro lugar, porque a ela serão aplicados os mesmos critérios de cálculo dos demais benefícios. Então, nós estamos falando de alguém que venha a ter aposentadoria por invalidez, que é um fato que acontece sem previsibilidade, não é isso? Você estava trabalhando e, por algum motivo, teve um acidente ou uma causa que gerou uma invalidez. Gerada essa invalidez, você não conseguiu contribuir 49 anos, fazer aquele esforço para buscar a tal integralidade da média, não é isso? Você saiu antes. E por sair antes, você deveria então ter um cálculo diferenciado, porque você não escolheu sair antes. Você saiu por um fato que era inesperado. Entretanto, a regra de cálculo é a mesma.
Ou seja, se ele não vai ter 49 de contribuição, ele pode se aposentar com muito menos do que isso de contribuição. E, portanto, sofrerá as consequências e receberá muito menos do que metade da média. Como é que serão calculadas as aposentadorias daqui para frente? Em seguida, volto à transição. Você vai apanhar a média de toda a vida laboral, descobrir quanto foi a média. Hoje, o INSS o que faz? É 70% da média de 94 para frente. 1994 a 2017 dá 23 anos. Então, é uma média de 23 anos de vida laboral. Normalmente, a vida laboral de vocês é um gráfico assim. Esperamos que seja, vocês esperam que seja, né? Comece com salários mais baixos e vá crescendo ao longo da vida. O normal é que seja assim. Logo, pessoal aí da matemática, para não me deixar mentir, se eu estou falando de média desse gráfico, eu devo chegar perto da metade dele, não é? Quanto maior for o meu universo de contribuições a serem apanhadas, mais a média vai para baixo. Estou certo ou estou errado? Se eu apanhar 20 anos, a média deve ficar talvez em torno ali dos 70%. Se eu apanhar 30 anos, talvez ela vá para 60%. Se eu apanhar 40, talvez ela fique em 50%, se o gráfico for assim. Não é isso? Depois façam aí os exemplos de vocês, mas provavelmente vai ser isso. A regra atual diz 70% da média de 94 para frente, portanto, uma média de 23 anos. A nova regra diz 51% da média dos 49 anos de contribuição. 51% da média é 51% de metade, porque a média já é metade, ou menos da metade. Então, quando você se aposentar, vai ter direito a 25% daquilo que tinha de último salário. Depois, você vai ter mais 1% para cada ano de contribuição. Se você tiver 49 anos de contribuição, você terá 25 mais 49. Vai ter em torno de 76% da última remuneração. Se tiver 49 anos de contribuição. Haja esforço para contribuir 49 anos. Não é trabalhar 49, é contribuir. Tá? Isso vale para o servidor público também daqui para frente. Então, quando o Temer e o debate por aí na imprensa está meio atravessado. Não, se contribuir 49 anos, terá aposentadoria integral. É a integralidade da média, gente, que eles estão falando. É a integralidade do resultado final desse cálculo. Se o cálculo deu, nesse gráfico, deu, por exemplo, 50% a média, você vai ter que contribuir 49 anos para levar isso integralmente. Se contribuir menos, vai levar menos do que isso, menos da metade. Então, não confie na ideia de que se eu me esforçar para contribuir, eu vou ter integralidade. Jamais alguém terá. A reforma atinge direito adquirido de quem já está trabalhando, de quem já completou as condições para a aposentadoria, não. O que marca o direito à aposentadoria é haver completado, é haver implementado todas as condições. Se você implementou, a reforma não o atinge e o direito adquirido será preservado. Agora, se você não implementou todas as condições para a aposentadoria, a reforma atingirá esses servidores e esses trabalhadores. Alguns deles, atingidos pela reforma, terão regras de transição e alguns não terão regra de transição. A regra de transição criada pela emenda constitucional diz: quem tiver homem, 50 anos de idade, terá a regra de transição. Se a mulher, 45. Se você tiver menos do que 50 ou 45, não tem regra de transição. Você suportará toda a nova alteração constitucional. Se houver regra de transição, vou falar pouco sobre ela. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, alguém que ingressou lá em 1998, portanto, antes da emenda 20, um servidor público, não é? Mas não tenha ainda 50 anos de idade, na hora que for aprovada a nova emenda. Ele estava esperando o cumprimento de regras de transição lá de trás, não é? Mas, se cumprisse aquelas regras de transição, teria direito à integralidade da aposentadoria, paridade com os servidores aposentados, etc. Na regra de transição para os atuais servidores, a regra é 50 ou 45.
Então, naquele exemplo de alguém que entrou em 98 e estava lá agora já às portas de se aposentar, ingressou antes de 98, mas não tem 50 anos de idade. Estava esperando completar a idade mínima, cumprir o tempo de contribuição atual de no mínimo 35 anos, mais um ano de contribuição além de 35 para baixar a idade mínima de 60 para 59, 58, etc. De repente vem a reforma da Previdência. Como será a aposentadoria desse sujeito? Aquela que eu acabei de falar. 51% da média e com teto. Porque daqui para frente o servidor público terá o mesmo teto do regime geral de previdência. Esse sujeito estava em regra de transição que não tinha teto, era a integralidade de proventos com paridade, quer dizer, reajuste futuro igual ao dos servidores em atividade, e porque ele não tem 50 anos, ele cai na pior regra previdenciária, a mais recente, que é a aposentadoria pela média, com reajuste pelo regime geral de previdência. Servidor público em regra de transição ainda, quem tiver os 50 anos ou 45, estará em nova regra de transição. Essa nova regra de transição vai exigir que ele cumpra 60 homem ou 55 mulher de idade, 35 de contribuição ou 30 mulher, e 50% de pedágio sobre o tempo que faltar na data da emenda para ele atingir o tempo de contribuição de 35 ou 30. Mas isso para aqueles que tiverem 50 de idade. Todos os servidores públicos ou trabalhadores do setor privado que não estejam em regra de transição, caem numa regra igual para todos. Essa regra igual para todos tem teto, igual ao do regime geral de previdência. Então, você tem que olhar para ver se tem ou direito adquirido, e aí pode se aposentar a qualquer tempo, ou regra de transição. Não sendo o caso de direito adquirido nem de regra de transição, caiu na regra nova. E a regra nova é com teto e, portanto, com interesse. Se você tem mais, teu salário é superior ao teto do regime geral, que hoje é 5 mil e pouco, teoricamente você tem interesse na previdência complementar, não é? Mesmo que você tenha ingressado antes de 2013, hein? Porque atualmente só tem teto aquele que ingressou depois de 2013. Com a nova regra, tem teto mesmo aquele que ingressou em 98, por exemplo, se ele não tiver regra de transição. Ele cai na regra nova, e a regra nova tem teto. Nesse caso, haverá FUNPRESP, o Fundo de Previdência Complementar? Sim, poderá continuar existindo o FUNPRESP. A diferença é que essa emenda permite também a exploração privada da Previdência Complementar dos servidores. Até aqui, a Constituição dizia que esse fundo era público, o FUNPRESP teria que ser público, sem fins lucrativos, etc. Agora permite que essa Previdência Complementar vá para o sistema financeiro. Não por acaso, mais uma medida direcionada a passar dinheiro para os bancos, né, para o sistema financeiro. Então, a mensagem que a gente quer deixar no final é: se envolvam com esse debate, se aprimorem nesse debate, se apropriem dele, não só ouvindo a gente que tem uma posição contrária, mas ouvindo todos, mas, sobretudo, acessem esses dados, né? Não aceitem de forma calada aquilo que a mídia nos vende todo dia e procurem alternativas de conhecimento, né? Vocês estão num setor que produz conhecimento, no Instituto Federal que produz conhecimento. Então, o desafio é de vocês, estudantes, procurarem esse conhecimento, não aceitarem, seja a minha fala, seja a fala da mídia, e procurem cotejar esses dados para buscar a realidade. E, constatada a realidade, lutem para que ela não se dê no patamar em que o governo federal vem propondo. Do contrário, muito provavelmente, vocês serão daqueles que não atingirão a condição de aposentadoria no Brasil. Obrigado.